Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pet Skin Talks, um podcast totalmente voltado para médicos veterinários, tutores e estudantes de medicina veterinária. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Na verdade, eu só estou trazendo convidados muito especiais, pessoas que eu gosto muito, que eu quero muito bem. E hoje, nossa convidada é a doutora Jéssica Andrade, especialista em anestesiologia veterinária. É uma especialidade bem específica. Muito tutor tem medo quando fala a palavra anestesia. E eu trouxe ela hoje aqui exatamente para desmistificar um pouquinho esse medo que o tutor tem, a parceria que ela tem com os clínicos que encaminham para ela. Então, vamos conversar um pouquinho hoje com ela, que é a doutora Jéssica Andrade, que está aqui comigo hoje. Oi, Cris. Prazer estar aqui. É um prazer participar do seu projeto. Eu já até comentei com você, é uma iniciativa maravilhosa. Acho que tem muito a agregar, tanto na nossa comunidade veterinária, né? De maneira geral, para os nossos colegas, né? Trazendo dia a dia da gente, né? Nos tornando mais próximos uns dos outros. E também mostrando para os tutores, né? Como é os bastidores da veterinária. Acho que isso é muito bacana, vai ser um papo enriquecedor, com certeza. E para os estudantes, né? Vão poder ver como é a prática da medicina veterinária. Vai ser super legal. Isso Parabéns. mesmo. Obrigada, Jéssica. E Jéssica, ela se formou na mesma universidade que eu. Ela é formada pela UFCG, o campus de Patos, né? Para quem não sabe, eu me formei lá. Doutora Jéssica também, só que ela é bem mais novinha do que eu. E aí, a gente vai começar agora nosso bate-papo. Para você que quer interagir com a gente através de perguntas, tá? Pelo nosso chat, nós vamos responder depois. Hoje nós não vamos conseguir responder ao vivo aqui para vocês, mas tanto eu quanto a doutora Jéssica vamos ficar respondendo na sequência. A nossa assessoria aqui vai ficar respondendo junto com a gente aqui no chat, tá bom? As perguntas. Então, podem perguntar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E também vão seguir a gente através das nossas redes sociais, que vai aparecer aí depois para vocês. E também qualquer dúvida que tiver, podem entrar em contato com a gente, tá bom? Então, vou começar aqui meu bate-papo com a doutora Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Então, quando a gente pensa em anestesia, todo mundo tem meio que um pânico desse nome. Ai, meu Deus, anestesia. Ai, doutora, não. Ele é tão velhinho. Ai, doutora, será que ele precisa? Ai, ele é braquicefálico. E aí, Jéssica, como é que Será que aguenta, né? Acho Exatamente. que é a pergunta mais... Como é que você lida com isso diariamente na sua rotina? Porque isso deve acontecer o tempo todo para você, né? Todos os dias. Todos os dias a gente sente essa angústia do tutor. Principalmente o tutor que tem pacientes os pets mais idosos, né? Chegam na clínica muito angustiado. Ai, doutora, vai ter que passar por um procedimento. Às vezes até um procedimento um pouquinho mais básico, às vezes um procedimento um pouco mais complicado, né? Complexo, elaborado. E o tutor chega com essa demanda pra gente, né? Com esse meio que um trauma que as pessoas, né? Tem. Medo, todo mundo tem. Acho que todo mundo, até a gente, quando vai passar, né? Por algum procedimento. Mas a anestesia é eu acho que é uma das especialidades que eu sinto, assim, que a gente fica mais próximo de Deus, sabe? Porque a gente cuida do sono do paciente enquanto o procedimento, né, ocorre. Que lindo isso! Eu acho que nós somos os anjos da guarda deles nesse momento, porque a gente promove e induz o sono, coma, né, a anestesia no paciente, e nesse momento a gente está ali protegendo ele. Então, assim, é impensável hoje um paciente passar por um procedimento cirúrgico sem anestesista, né? Isso acontece algumas vezes, mas é um absurdo. E por que todo mundo tem medo? Justamente por isso, porque a gente induz o sono, induz um coma, né? Dizem. Mas como que a gente tira a angústia do tutor? Primeiro, a gente solicita todos os exames. Isso que eu ia falar. Às vezes, quando a gente começa a conversar com o tutor e dizer que é um procedimento seguro, mas a gente diz que não é isento de riscos, mas que é super importante fazer todos os exames, né? Quais são os exames, Jéssica, que vocês recomendam geralmente? Olha, a gente segue a classificação ASA, né? Que é uma classificação da Escola de Anestesiologia, né? A associação. Então, assim, cada paciente, de cada idade, a gente tem uma recomendação para solicitar exames. Por exemplo,
exames ecocardiológicos, o risco cirúrgico, né? Ver como é que está o coração do paciente, a gente solicita a partir de 7 anos, segundo essa escala. Porém, tem algumas raças mais específicas que eu peço 2 anos, idade, 3 anos, 4 anos, pacientes braquicefálicos. Então, isso induz no tutor já uma segurança. Porque a gente tenta passar para eles assim, poxa, quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, você não faz os exames? Isso, exatamente. Então, assim, acaba que a gente sempre trazer para a realidade humana, comparar, para que o tutor se sinta, né, seguro. E aí os exames nos traz muitas informações de como o paciente está, né, qual o status dele de saúde, cardíaco, endócrino, metabólico, os exames hematológicos básicos, né, e os perfis hepáticos e renais. Então, a gente explica tudo para o paciente, classifica ele de acordo com essa asa, né, essa classificação. E aí, a gente explica para ele, ó, dentro dos resultados dos exames, dentro da idade do seu PET, ele se encaixa nessa classificação aqui. E aí, os riscos são esse e aquele. Então, pacientes... Eu preferencialmente adoro anestesiar pacientes idosos. Porque eles... esse é um medo muito grande dos tutores. Doutora, ele já tem 15 anos, eu tenho medo de anestesiar ele. Eu mando conversar direto, tem que conversar com o anestesista. O anestesista, né, para vocês passarem essa segurança para o tutor, que vocês vão saber explicar muito melhor do que a gente. Eu acho que o paciente idoso, ele é mais compensado ao longo da vida, né? O coração dele foi se adaptando ao dia a dia, às mudanças, já foi várias vezes no veterinário, então aquele ambiente em si já é um ambiente conhecido para ele, não tem estresse. É um paciente mais tranquilo, mais calmo, então facilita o processo da anestesia. Pacientes idosos, né, que tem algum distúrbio, sempre vai fazer exames, sempre vai ter que passar pelos exames básicos, né, que são os que a gente solicita comumente até para um check-up, hemograma e bioquímicos, e aí passa também, óbvio, por exames cardiológicos, se for um paciente que tem algum, sei lá, processo oncológico, vai passar por, né, pesquisa de metástase, então traz segurança e a gente consegue mostrar ao tutor quais são os pontos que a gente tem que cuidar. E aí, o que é que traz segurança para o tutor? Eu acho que, se eu fosse tutora de PET, a principal coisa que eu queria é que tivesse uma pessoa lá monitorando o meu PET durante todo o procedimento cirúrgico, né? Para ter cirurgia, tem um cirurgião, e para ter anestesia... O anestesista. Exato. Então, assim, eu acho que nessa conversa, inclusive, quando o tutor chega na clínica... Eu acho que ele chega com muito mais dúvida e com muito mais medo da anestesia do que propriamente do procedimento cirúrgico. Exatamente. Né? É essa percepção que eu tenho também. Por isso que já comecei perguntando disso, sobre o medo. Sim. Porque a primeira coisa, quando o paciente vai fazer algum procedimento dermatológico que precisa de anestesia, né? Jéssica já foi minha anestesista, tá? Em várias situações, inclusive no parto da minha cachorrinha, da minha filha, foi ela quem anestesiou. E mais de casos dermatológicos, eu faço atendimento na clínica dela, né? Eu faço atendimento volante, então, uma das clínicas que eu faço atendimento é a da doutora Jéssica, e ela já anestesiou para mim em criocirurgia, em biópsia. Então, assim, na sua rotina, claro que você não anestesia só para mim, você tem a sua clínica, tem a rotina de lá, né, a demanda da oncologia também, né, da doutora Alessandra, que você atende muito. Então, quais são os casos, assim, da parte dermatológica que você mais anestesia, Jéssica, da sua rotina? Com certeza, biópsia. Biópsia e criocirurgia, né? São os procedimentos assim, que tem mais demanda. Né? E também anestesiei algumas vezes paciente com alopecia X, né? Para microagulhamento. É uma técnica muito boa, né? Tem outras já aí, mas eu acho que procedimentos de biópsia, né? Para chegar a um diagnóstico mais preciso. Hoje não tem como tratar sem diagnosticar a causa, né? Porque senão você vai levando o paciente, levando, e acaba que por um exame tão simples, né, Cris? Uma biópsia, tipo, os pacientes que você atende no dia a dia, até a gente estava comentando agora, né? Pois é, às vezes a gente faz uma citologia e tem um nódulo e a gente suspeita de neoplasia e só fecha o diagnóstico quando a gente, de fato, faz a biópsia. Sim. Então, a gente precisa, cada vez mais na nossa rotina, fazer a biópsia, né? E aí, Jéssica, tem alguma situação, porque assim, algumas situações no meu dia a dia, eu já fiz bloqueios locais ali, quando é um sinalzinho, um nódulozinho
bem pequenininho, já fiz com um bloqueio local, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o tutor tem um pouco de restrição financeira e quando vai anestesiar a gente sabe que tem uns custos, até porque também tem esses custos de exame. A gente sabe que não sai, hoje em dia, um procedimento que a gente diga, é barato, né? A gente sabe que tudo na medicina veterinária tem um valor agregado, pelos investimentos, pela formação e qualificação dos profissionais. E a gente sabe, né, cada vez mais a gente se qualifica para dar o melhor para os nossos pacientes. Então, as coisas realmente não são tão baratas. Mas tem situações assim que você vê, não, Cris, isso aí na minha rotina dá para fazer com anestesia local mesmo, isso é usual para fazer? Sim, Cris, eu acho que nem todo procedimento que precise, por exemplo, de biópsia com punch, ou biópsia incisional mesmo, ou alguma sedação que o paciente já, né, não sinta dor, fique em um estado mais tranquilo para se fazer o procedimento. Eu falo para os meus estagiários e falo para quem trabalha comigo, às vezes, cara, todo veterinário tem que aprender a sedar um paciente. Por isso que eu queria fazer o seu curso, porque eu preciso, porque é importantíssimo a gente saber. Por exemplo, importante na dermatologia, porque às vezes tem uma citologia de um paciente mais agitado ou mais agressivo, que você precisa que ele fique quietinho para que você colhe uma amostra mais caprichada, mais bem feita. Às vezes, esse paciente aí, eu acabo encaminhando para o laboratório de patologia, porque vou ter dificuldade, né? Porque eu não sei fazer essa parte do anestesista, por isso que eu tenho que fazer o seu curso. Pois é. Então, assim, é um procedimento básico que todo veterinário tem que saber. Para plantão, para procedimento ambulatorial. E eu acho que, você vai fazer uma citologia. Você gosta da sua citologia, do jeito que você coleta. Exatamente. Então, assim, é muito difícil. Eu não gosto de dermato, não gosto de atender. Ela não gosta de dermato, gente. O próprio cachorro dela, quem atende sou eu, tá? Então, assim, são coisas que você quer executar, né? O veterinário quer fazer aquele procedimento. Às vezes não consegue porque não sabe sedar. E uma sedação com bloqueio local, dá para você fazer cerca de 80% dos procedimentos ambulatoriais, né? Ou de algumas coletas mais pontuais. Então, bloqueio local é o ápice da anestesia. Hoje em dia, acho que se uma pessoa chegar para mim e perguntar, Jéssica, qual a melhor anestesia do mundo na veterinária, na medicina humana, eu diria, bloqueio local regional. É a melhor anestesia, Cris, porque você impede a transmissão da dor, o paciente não vai ser sensibilizado e não vai sentir dor no pós. Então, bloqueio local tem que ser feito sempre. Até nos procedimentos de anestesia geral, precisa também do bloqueio. Precisa do bloqueio. São técnicas associadas, né? Hoje não existe mais anestesia inalatória, por exemplo. Mas eu acho que se o médico veterinário aprendesse a sedar, reduz o custo, com certeza, para o tutor, porque você vai saber sedar, você não vai colocar ele num estado de anestesia, só de sedação, de imobilização, e vai tirar a dor dele naquele procedimento, né? Porque você vai bloquear também. Então, dá para fazer muita coisa sem precisar realmente entrar com o paciente em anestesia. Isso para procedimentos tranquilos, básicos, né? Pois é. Na pós de dermato, né, quando eu fiz, a gente tem aula, né, de anestesia. Só que é uma coisa que realmente você precisa se aprofundar um pouco mais para você entender mais. E como tem você na vida, eu preferi só estudar dermato e deixar essa parte da anestesia para os anestesistas, né? Mas é isso, é importante, é de extrema importância quando a gente pensa numa cirurgia, numa biópsia, que a gente sabe vai precisar de ter um auxílio, né? É fundamental ter o auxílio do anestesista. Né? Procedimentos mais invasivos, né? Acho que é muito importante. Por exemplo, na clínica, a gente, para coleta de biópsia, a gente raramente anestesia paciente, né? Coloca em plano anestésico. Não, seda e bloqueia. Então, isso diminui várias coisas também, né? Diminui os riscos do procedimento. Jéssica, para essa sedação, precisa dos exames pré? Precisa dos exames, pelo menos os exames, né, mais básicos. Do check-up renal, hepático e hematológico.
Eu acho que são os básicos, assim para você ver, né? Pra Geralmente, observação. paciente idoso já faz acompanhamento cardiológico. Já tem esses já tem os exames já tem risco. recentes, então você já dá para saber em que status ele está. E o cardiologista dele também vai dizer, ó, nesse momento ele não pode ser submetido a procedimento anestésico. Se for um paciente descompensado, aí sim, aí é bom chamar anestesista, porque ele vai saber o que fazer para compensar e ele não, né, não ter nenhum problema no trans, nem no pós, né? Entendi. Porque os problemas não acontecem só no trans cirúrgico. A gente tem que ter cuidado com o pós. O pós. Porque a anestesia, ela não causa danos só durante o procedimento cirúrgico. Causa no pós também uma insuficiência renal, desenvolver uma insuficiência renal aguda. Assim, tem vários... E qual seria o ideal, assim, para acompanhar um paciente? Saiu da cirurgia, ele teria que ficar em observação, assim, quanto tempo, mais ou menos, até a gente pensar em liberar? Se for naquele procedimento, assim, que foi tudo ok, sem intercorrência... Quanto tempo seria, assim, para liberar ele procedimentos pra mais casa? básicos, né? Um pouco invasivos. Isso, um procedimento de biópsia que teve que anestesiar, uma criocirurgia. 6 horas, eu acho que 6 horas, 5 horas. Pacientes rígidos, eu acho que não precisa mais que isso, até porque ele vai estar sendo monitorado, né? No trans e no pós-imediato também. Então, o paciente só vai ser liberado se tiver com os parâmetros tudo dentro da normalidade. Por exemplo, pressão, frequência cardíaca, respiratória, né? Se tiver temperatura normal. Eu acho que é o Mas o 6 ideal. horas já dá para liberar Já para dá, casa. já dá. É, porque também é outra coisa do tutor. Ele vai acordar de que horas de anestesia? Tem isso também. Ele vai ter que ficar internado, né? Sempre tem essas questões também. Doutora, quantas horas ele vai ter que ficar em observação? Eu não quero levar ele para casa hoje porque ele foi anestesiado. Eu prefiro que ele durma na internação. Tem essas angústias também do tutor, né? Tem sim. Mas para procedimentos básicos, dermatológicos, na anestesia dermatológica, eu acho que não tem muita implicância, já não. consegue ir Já, logo, né? tipo, você consegue falar isso pro tutor em consultório mesmo. Porque são procedimentos que não precisa, né? Por exemplo, para uma criocirurgia, né? Que quando você bloqueia, até colocando em anestesia, quando você bloqueia, dá para você liberar o paciente no mesmo dia, no início da manhã, faz o procedimento no início da manhã, libera no final da tarde, né? Só para ter uma segurança, para a questão da logística da clínica também. Mas é bem tranquilo. Pois é, gente, eu tô conversando aqui com a doutora Jéssica e mais uma vez eu vou frisar para vocês, quem começou a assistir depois, que as perguntas nós vamos responder pelo chat, tá? Durante a nossa transmissão, a gente não vai conseguir falar aqui sobre as perguntas, mas a gente vai respondendo no chat, a assessoria da gente vai ficar respondendo aqui, então podem mandar perguntas, dúvidas, cutuquem bem muito a doutora Jéssica, que ela gosta de responder pergunta, viu? E vamos aqui, Jéssica, falar um pouquinho. Teve algum quadro, assim, algum caso, na verdade, que foi muito desafiador, foi difícil para você anestesiar? Teve esse caso na sua vida já? Cris, teve alguns. Porque alguns. eu comecei a anestesiar outras espécies. Mas, aí eu me vi, assim, meio que anestesiar primata, né? Os macacos. Meu Deus. Aí é bem desafiador, porque é um mini ser humano. Entendeu? A fisiologia é bem parecida, a anatomia também. Então, os primatas... E como é que chega perto, assim, Jéssica, de um macaquinho brabo? Como é que você faz? Porque como é que você vai fazer a medicação pré-anestésico? Tem que chegar perto. E aí, como é que você faz? É legal, porque assim, os cuidadores já têm o jeito, né, de chegar nele. Tem gaiolas de contenção também. Tá. Mas, nossa, Cris, é assim, você diz, nossa, é muito parecido. E, tipo, eles entendem muita coisa, sabe? Eles Ei, deve ser muito legal. Esses são casos legais. Casos desafiadores, hamster pra mim, acho que uma mastec e um hamster. Meu Deus acho que foi do céu, difícil. E casos, eu acho que o mais difícil... Uma mastectomia, tá, gente? Mastec é que ela tá falando. Mastectomia, isso. A mastectomia, a retirada das mamas, né, da cadeia mamária. E teve que fazer isso num hamster. No hamster, e castrar. Meu Deus do céu. Ela tava com um tumor, aí a gente teve que operar, retirar... Tem que castrar, né? Porque o tumor... Meu Deus, que tamanho deve ser o útero de um hamster? É minúsculo, Nossa, é minúsculo. Meu Deus. É minúsculo. Aí é desafiador, né? Porque, assim,
foge da realidade de cão e gato, né? Que a gente é educado. E eu lembro que você fez um curso de anestesia animais silvestres, não foi? Foi, porque estava chegando muita demanda para mim. Eu disse, os tutores chegavam na clínica e diziam, doutor, eu disse, não, vou chamar um anestesista que faz anestesia em silvestre. Não, mas eu queria que você fizesse. Eu disse, tá, então vou estudar para fazer. É, igual quando chega um tutor para mim querendo que eu atenda um coelho, querendo que eu atenda um hamster. Geralmente, esses tutores são clientes meus que eu atendo o cachorro ou o gato deles e eles chegam assim também. Ô, doutor, ele tá com esse probleminha e tal. E assim, a gente estuda isso também, mas como não é a nossa rotina, é questão de dose, que é totalmente diferente, né? Sim. Então, em algumas situações, eu já tive também que abrir exceção e atender animal silvestre que era de algum cliente meu, né? Mas é extremamente desafiador. Para mim, é bem desafiador mesmo. Coelho, né, Cris? Coelho é um mundo à parte. Pois é. E eu atendi um coelho uma vez, na sua clínica, inclusive, e aí eu passei a recomendação, a receita e tudo, e mandei um áudio para a tutora pedindo para ela levar o coelho lá, para eu poder aplicar a medicação, porque era uma quantidade mínima. Ela não escutou o áudio, ela comprou a medicação e quase que ela mata o coelho, que ela aplicou a medicação inteira. Graças a Deus, Deus ajuda os inocentes, né? Então, assim, não aconteceu nada com o coelho, mas quase que ela intoxicou o coelho. Cris, eu acho que esse é um... Eu sempre falo, não sei se isso acontece no seu dia a dia. Acho que sim, porque, né? Mas pós-operatório, o tutor, às vezes, ele tá tão ansioso ali, com tantos problemas, com tanto, né, aflito naquele momento, que eles não entendem receita, né? Não sei se acontece. Às vezes ele nem escuta o que você falou, a orientação. Você disse um monte de coisa. Quando ele chega em casa, ele pergunta tudo aquilo que você explicou na receita, tudo que você explicou no pós. Acontece. Acontece. Eu acho que eu digo assim, vocês só vão escutar hoje 30% do que eu vou dizer. Vai dizer. Então, vou deixar meu número aqui para você tirar dúvida comigo, mandar áudio, foto, vídeo, faz o que pra gente dar as medicações. Porque cão e gato já é difícil, né? Existem doses, às vezes o tutor quer dar remédio humano que tem indicação também, mas eu acho que estar com um cãozinho, né, com seu pet passando por dificuldade, por dor, né? Acho que deixa o tutor aflito. E eu acho que nesse momento, nós como veterinários, a gente tem que ter muita sensibilidade e notar que o tutor também está ali ansioso. É verdade. Né? Acolher. Eu acho que o grande diferencial da medicina veterinária da atualidade é o acolhimento. Sim, com certeza. Não é? É a excelência do atendimento, é esse cuidado que a gente tem, que isso é muito dos tempos modernos, né? Porque, às vezes, quando a gente fala, quando eu digo para o tutor, ele qualquer coisa que precisar, se tiver com alguma dúvida, pode mandar mensagem e tal, a gente vê que alguns veterinários antigos, assim, diziam, eu não dou meu telefone de jeito nenhum e tal, né? Claro que, assim, a gente sabe que, às vezes, tem tutores que, por qualquer coisa, né? Mas a maioria, hoje em dia, eles têm esse senso de, realmente é uma preocupação, eu vou entrar em contato para ter uma orientação, né? Até para saber se precisa ir numa urgência, se aquilo que ele está ali é normal, é esperado num pós-operatório, por exemplo, né? Até, é normal, até, por exemplo, paciente que atende, que trata a pele com você. Ele confia tanto em você que ele vai pedir orientação para que especialista... Isso, às vezes liga para mim, doutora, ele está vomitando, eu faço o quê? Né? Levar aonde? Exatamente. Doutora, ele tá com diarreia faz 3 dias, não sei o quê. Então, assim, vários acabam eu tendo essa proximidade tão grande com os tutores, com os clientes, que eles perguntam, doutora, agora ele tá assim, já faz tanto tempo, você indica alguma gastro? Você indica, e castração, você acha que eu devo fazer ou não? E eu nem sou a veterinária clínica que acompanha ele, né? Sim. Mas o tutor acaba tendo aquele relacionamento, aquela afinidade, né? Aquela questão de confiança pelo acolhimento que a gente faz, e que aí ele acaba sempre perguntando, confiando naquilo que você vai dizer. Eu acho que tá aí o grande diferencial do atendimento veterinário hoje, é o acolhimento. Eu me envolvo com todos os meus pacientes e clientes, eu acabo virando amiga, saio para jantar. Teve um caso que me tocou bastante, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é bom até para
os estudantes, né? Quem está entrando nesse mundo agora, sentirem como é importante a gente ter também o retorno da admiração dos nossos clientes. A gente tratou de um paciente que tinha melanoma oral. E fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tutor sempre muito disponível para fazer todos os tratamentos. Quimioterapia, eletroquimioterapia, cirurgia, fez cirurgia reconstrutiva umas 3 vezes. E, no fim, infelizmente, o paciente não resistiu, né? E o tutor marcou, aí o paciente veio a óbito, o tutor marcou o funeral dele, né? Crematório e tal. E aí eles convidaram a gente para ir assistir a cerimônia. Então, assim, de despedida do cachorrinho deles, que passou a vida inteira com eles. E durante todo o tratamento, a gente fez tudo que estava ao alcance da medicina veterinária. E eu acho que isso me tocou muito, porque... se fosse meu paciente, eu acho que eu ia morrer de chorar. Do jeito que eu sou sensível com a situação assim, eu chorei horrores, porque eu sou chorona, não parece ser, mas eu chorei. Eu e a Alessandra fomos ao crematório e o tutor... Eu acho que isso toca a gente, porque é importante olhar para o tutor como uma pessoa que está passando por um momento difícil, né? Acho que o acolhimento e, por ser anestesista, passar esse lado mais sensível, né? De acolher, de abraçar, a pessoa está ansiosa, estressada naquele momento. Diz assim, olha, calma, vamos respirar, eu vou te dizer tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, quais são os prós, os contras, como vai ser o procedimento, como vai desenrolar tudo isso aqui, como eu vou te acompanhar, te dar assistência no trans, no pós. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso traz uma segurança muito grande para o tutor, que é exatamente para tentar aliviar esse medo que a anestesia traz. Né? Eu acho que sim. E também tornar a gente mais humana e sensível ao próximo. Eu sou cristã e eu sempre trago isso para o meu dia a dia. Eu acho que a gente tem que praticar mais o que Jesus nos ensinou, sabe? Que amar o próximo, e amar o próximo é respeitar. Não é o amor romântico. Com certeza. Então, eu acho isso muito importante também. É verdade. E eu acho que a medicina veterinária tem que praticar mais isso, sabe? De acolher, de ver o tutor como uma pessoa que está sofrendo também, não só o paciente. Julgar menos, né? Porque, assim, eu que atendo muito paciente com problema crônico, aí às vezes chega o tutor, ele faz, ai, doutora, olha, eu não usei o shampoo, ai, eu não usei tal coisa. E às vezes a gente fica com aquela vontade, meu Deus, eu mandei ele usar e ele não usou. Mas aí quando você se coloca no lugar do tutor, daquele paciente que tem todo dia que usar aquela medicação, às vezes o tutor tá cansado, às vezes o tutor não aguenta mais, às vezes o tutor, ele mesmo esquece de tomar o remédio dele, entendeu? Não vai esquecer de dar pro cachorro. Acho que se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma cachorra, minha cadelinha tem dermatite atópica. Então, assim, às vezes ela não toma banho com shampoo. Então, assim, ela é atópica raiz. Qualquer coisa ela entra em crise. Então, assim, eu às vezes puxo minha própria orelha porque, eu devia ter feito tal coisa. Eu não passei hidratante nela hoje. Eu não fiz tal coisa. Então, assim, a gente tem que julgar menos. E, assim, é importante a gente ser mãe de pet também. Porque a gente vive a experiência que o doutor vive diariamente. Exatamente, porque assim, às vezes a pessoa diz, é igual um pediatra que não tem filho, que diz, não dê chupeta, não dê leite de fórmula, né? Mas ele não tem filho. Quando ele tem, ele dá a chupeta e ele dá o leite de fórmula. Então, assim, é importante, eu acho, essa vivência de ser mãe de pet, porque a gente julga menos o tutor, porque a gente passa na pele os problemas que o cachorro e o gato podem ter, né? Então... E ainda mais quando é um tratamento mais a longo prazo, como na dermatologia, né? Acho que você tem muito isso. Você encontra aquele tutor ali quantas vezes, né? Muitas. Quantos retornos que você faz com um paciente? Pois é. Por baixo, assim, o paciente tem a malacese, quantos retornos você faz? No mínimo 2. No mínimo 2. Sim, aí depois fica o acompanhamento. Sim, mas né? Tipo, quanto tempo, assim, de meses? É pra vida. Eu falo pra ele. Muitas vezes, quando ele vai comprar um Shih Tzu ou um Bulldog, eu faço, você vai ser meu best friend agora.
Pois é. Porque é uma raça que tem já a tendência, né? predisposição genética, predisposição racial. Então, eu já digo, você vai ser meu best friend. Chega uma pessoa com um bulldog branco. Gente, a pele é extremamente sensível, né? É. Aí eu digo, ó, Sim. você vai viver aqui comigo. Então, assim, eu tenho tutores que de 2 em 2 meses estão lá, porque senão, se ele não fizer isso direitinho, o paciente já descompensa. Já tem outros que a gente consegue deixar confortável 6 meses, 1 ano, e vem periodicamente. Mas tem uns que a gente demora mais a chegar naquele ponto de equilíbrio, né? A gente vai fazendo ajuste de dose, ajuste de terapia. Às vezes o tutor faz, já vim de outro veterinário, às vezes já veio de outro dermato. É. E assim, às vezes ele não tem essa paciência de ir fazendo ainda o ajuste da terapia. Aí, às vezes, a gente tem que começar do zero de novo, né? Então, assim, os tutores também, quando tem casos de problemas dermatológicos ali no seu pet, ele tem que entender que é igual uma doença crônica mesmo. É uma diabetes, é uma cardiopatia que precisa de acompanhamento, né? Vai precisar sempre do shampoozinho específico dele, né? Vai precisar sempre daquela terapia tópica. Quando tem uns ainda que precisam de terapia sistêmica constantemente, Sim. né? Então, o tutor... aí é isso que eu tô falando. A gente precisa aprender a não julgar, né? E tentar explicar da melhor forma para ele entender que ele vai precisar daquele acompanhamento ali periódico, realmente. E outra, quando você faz isso, você tem mais adesão ao tratamento. Exatamente. Não tem? Exatamente. Os pacientes quando eu pergunto, eu faço assim, isso. Quando eu vou passar 2 banhos por semana, por exemplo, não é todo mundo que consegue. Eu faço, é possível dar 2 banhos por semana? Né? E eu gosto muito quando o tutor chega para mim e ele fala, doutora, é impossível, é inviável. Então, eu tenho que traçar outras estratégias para ajudar. Ou aquele que chega no retorno e diz assim, doutora, eu só consegui dar 1 banho, você passou 2, eu só consegui... Porque eu vou saber por que melhorou, se não melhorou. Então, essa troca com o tutor, assim, da sinceridade, de dizer, sabe? Eu acho bem, bem importante. E você só consegue chegar nessa sinceridade quando ele se sente próximo de você. Quando ele confia, né? Quando que tem confia, essa relação, que se sente íntimo. Assim, não, eu vou falar e a doutora não vai me julgar porque eu não fiz isso. Então, eu acho que a gente consegue mais adesão. Eu acho que a gente tem que entender o contexto da família para passar um tratamento. Porque não adianta... Cris, por exemplo, o meu cachorro, né? O meu pug. Se você passar um remédio que tem que dar a cada 8 horas, eu não consigo. Porque eu passo o dia inteiro fora, saio de manhã, volto à noite. Como é que eu vou estar no meio do dia em casa? Eu não consigo. É verdade. Porque a minha rotina, às vezes eu entro em cirurgia, eu nem almoço. Então, assim, como é que eu vou dar a cada 8 horas um remédio pro meu cachorro que eu não tá na minha rotina? Aí eu não vou aderir ao tratamento. Se eu não vou aderir, o paciente não vai evoluir. Não vai evoluir. E aí as pessoas, a terapia não funciona, o tutor fica, né, não fica satisfeito com o tratamento. E aí vai dizer que você fez um serviço mal feito. Aí ele vai procurar outro veterinário porque diz que o outro não resolveu. Não resolveu porque você não entendeu como funciona a logística da família. Exato. Por isso que é importante a gente perguntar, dá certo? Às vezes tem cliente que diz assim, tem tutor que fala, doutora, se for comprimido eu não consigo dar. Eu faço, então a gente vai ter que fazer o injetável. Ah, doutora, o remedinho do ouvido, ele nem deixa encostar no ouvido dele. Eu faço, então a gente tem que ver uma estratégia de tratar no consultório, é um tratamento diferente, né? Então tudo precisa da sinceridade do tutor. Aí tem uns tutores que fazem, não, eu vou tentar em casa. Se não conseguir, pronto. Aí tem uns que vão para casa na expectativa de conseguir colocar, limpar a orelhinha. E o cachorro, às vezes, não deixa, né? Aí liga depois, doutor, eu vou ter que voltar para fazer aquela medicação. Porque ele não deixa nem encostar. Então, assim, essa troca com o tutor é realmente a peça fundamental para o êxito, né? E, assim, uma situação recente de uma cliente minha, que o cachorro melhorou, veio no retorno, estava ótimo. E, 10 dias depois, o cachorro voltou a se coçar. E ela, ai, meu Deus, ele já voltou. Eu disse, precisa de ajustes. Até a gente chegar no ponto de equilíbrio do seu cachorro, pode ser que demore, né? Então, assim, a gente fazer esse trabalho de explicar isso direitinho, às vezes, não é simples, né? Para o tutor entender que... É complicado. Anestesista não passa muito por isso, não, né? Não. Mas eu faço todos os pós. Eu gosto de tratar. Contato, né? Eu gosto muito do contato. A Alessandra disse que... A Alessandra é minha sócia, que a gente trabalha todo dia junto.
E a Alessandra disse assim, não, Jéssica, vai lá que você tem mais intimidade com esse tutor aí. Porque eu sento, aí eu explico receita, eu pergunto como tá o filho, o sobrinho, e eu conheço toda a família, eu sei no que trabalha, no que deixou de trabalhar, no que tá fazendo. Então, assim, eu gosto do contato da pessoa, de conhecer. Tem muito, eu sou paraibana e tem algumas pessoas, né, que moram aqui, são paraibanos também, dizem, eu sou da Paraíba. Pronto, já virou meu melhor amigo. A gente vai falar... eu fui atender semana passada na clínica dela, ela, olha, trate bem, que é lá de Uiraúna, viu? Tem que tratar bem. Pois é, então assim, eu acho... E aí eu percebo isso também, a adesão ao tratamento, porque eu procuro entender, você trabalha com o quê? Você trabalha como? Você está em casa em que horário? Porque eu sei que ele vai aderir ao tratamento. E um tratamento pós-operatório, como a gente opera muito oncologia, né, que são casos complexos e que a gente vai ter um longo, né, convívio pela frente, então a gente precisa ser íntimo da família e saber como funciona para passar tratamento, para passar exames mais periódicos. Então, assim, a gente tem que saber como funciona aquela logística. Então, às vezes eu sinto na pele essa questão aí. Mas se eu fosse só... Quando eu era anestesista volante, aí era bom demais. Por que você parou de ser volante? Não consegue mais não, né? Pela rotina puxada? Não, Cris, eu não consigo. Porque, além de anestesista, né, da minha clínica, a gente tem uma alta demanda, principalmente oncológica, cirurgia geral também, né? Algumas eletivas. E eu também... cuido da parte administrativa, que é muito mais difícil. Que é uma coisa que ninguém aprende na faculdade, né? Não é. E é muito difícil. Todo mundo fala assim, por que você não tem uma clínica? Todo mundo acha que é tão fácil, né? Mas todo veterinário que eu convivo, que também é empreendedor, que tem... Eu sempre costumo dizer que eu sou empreendedora de mim mesma, né? Porque eu sou empreendedora da minha profissão, né, da minha carreira, do meu consultório, de tudo que eu desenvolvo, dos meus cursos, mas questionam muito. E por que você não tem sua clínica? Por que você não tem? E assim, todo veterinário que eu convivo, que eu converso, fala o quanto é desafiador a pessoa trabalhar na rotina clínica e também nessa parte administrativa, né? É bem complexo. É difícil, porque você acaba lidando com... tanto com a parte de gestão de pessoas, né? De gestão de pessoas da clínica, como gestão de clientes, gestão de estagiários, gestão financeira, gestão né? de coisa que colega. Entra, que sai, de tudo. E aí eu acho que a parte mais difícil é que é muito difícil, é difícil empreender no Brasil. São muitos impostos, Cris, é assim, absurdo. A carga tributária que a gente tem. E às vezes um tutor vem e pergunta, por que isso é tão caro? Aí eu tento explicar exatamente essa questão de impostos, que é tudo muito alto para a área pet, né? É tudo muito alto. E, por exemplo, não tem como uma consulta de especialista. A pessoa, o especialista vai para a clínica. Imagina você, usa dermatologia. Você faz uma consulta. Daí você paga por aquela consulta. Aí você tem que fazer retorno. Aí você dá 1 ou 2 retornos. Você tem que voltar lá. Você tem que se deslocar da sua casa para o trabalho. Então, isso tem que estar incluso nos seus gastos. Então, assim, não tem como, infelizmente, a gente não transferir, né, alguns desses custos pro tutor. Infelizmente. A gente tenta usar o bom senso algumas vezes, né? Mas eu acho que agora, com essa inflação, piorou muito. E eu tô vendo muito volante sofrer para não aumentar alguns procedimentos, porque já é alto. Você falou no início. Alguns procedimentos médicos veterinários são caros mesmo. Eu falo, eu olho para alguns medicamentos e eu digo, gente do céu, que absurdo esse valor. Então, assim... na parte de dermatologia, o tratamento é bem oneroso, né? Mas os produtos de boa qualidade realmente têm esse custo agregado que não é nossa culpa. Aí, às vezes, o tutor vem reclamar, doutora, mas esse tratamento saiu tão caro, né? Mas, infelizmente, a culpa não é nossa. E a gente sempre a gente estuda para passar o que é melhor. Melhor, exato. Né? E mais eficaz, né? Exatamente. Assim, porque você vai passar, às vezes, um tratamento que não é tão
alguns medicamentos que não são tão efetivos, e aí o tratamento é mais demorado. Mais demorado, exatamente. Então, às vezes não resolve, e aí você disse que foi o veterinário que não soube passar o tratamento. Pois é. Então, assim, hoje os produtos com uma tecnologia melhor são realmente mais caros. E eu percebo muito. Todos os terceirizados, né, os meus colegas que atendem na clínica, eles seguram ao máximo. Eu acho que a gente, tutor, tem que ter um carinho extremo por veterinário, porque eu vejo os veterinários volantes, eles seguram muito bem a onda desse aumento de preço. Pronto, para ir para a Zona Norte, por exemplo, eu gasto quase 1 hora para chegar na Zona Norte, né? Eu ainda não parei de atender lá, porque eu faço, meu Deus, meus pacientes queridos da Zona Norte. É realmente por amor aos pacientes que eu tenho lá e pelo trabalho que eu exerço lá, que eu acho que é um caso até de saúde pública, porque como eu atendo tanta leishmaniose lá, então eu faço, meu Deus, se eu sair de lá, né, o que é que vai ser dos pacientes? Mas eu só consigo atender em 2 lugares. Lá tem uma demanda muito maior, que eu acabo encaminhando para outros colegas, porque eu não consigo atender, mas realmente o tempo que a gente gasta de deslocamento, às vezes a pessoa faz, gente, não, mas a Zona Norte é ali e tal, mas o tempo que você gasta de deslocamento, você está deixando de atender, né? Então, assim, e você não coloca isso embutido no seu preço, porque se você fosse colocar isso embutido no seu preço, ia ficar inviável. Ia ficar né? inviável. E aí você faz o retorno, né? E aí o retorno, muitas pessoas acham que é obrigação do veterinário. As pessoas né? têm essa... As pessoas têm essa impressão. E não é, tá, gente? O retorno é uma situação, na verdade, né? Uma gentileza, digamos assim, que alguns profissionais, eles dão ao tutor, eles dão ao cliente, eles dão ao paciente, quando no caso dos médicos, né? Existem médicos e existem veterinários também que hoje não fazem retorno inclusos, né? Que são cobrados fora a parte. Eu não acho errado, porque cada pessoa tem o seu estilo de trabalhar, né? Então, tem pessoas que acham que, de fato, não é viável aquele retorno estar incluso, né? Então, tem situações que é possível, né? Então, assim, a gente não pode julgar o profissional porque ele está cobrando, porque só ele sabe, né? Dos custos, da logística, de tudo que está incluso ali para ele estar presente naquele atendimento. E legalmente também não está incluso, né? Isso, e legalmente também, se alguém quiser ir, não é obrigação, nem de um médico, nem de um veterinário dar o retorno. Sim, se você passou, se você diagnosticou, se você passou o tratamento, prescreveu tudo certinho ali, o tutor entendeu e seguiu com o tratamento, o próximo retorno, legalmente, é uma nova consulta. Igual quando a gente vai, por exemplo, quando eu vou na minha dermatologista, é uma consulta, se eu for 3 vezes no mês, são 3 consultas. Exatamente. Então, assim, mas aí é que está. Quando o dermatologista, principalmente dermatologista, oftalmo, cardio, eles dão um retorno, é realmente uma gentileza, porque é um valor que ele não cobra na consulta, porque não tem como cobrar o deslocamento, o tempo, não tem como, é inviável. Se for cobrar, fica um valor realmente inviável para consulta. Então, eu acho que, às vezes, falta esse entendimento. E às vezes o tutor desaparece, aí com 60 dias, aí quer voltar e quer que seja um retorno, diz, eu não sabia que tinha que ser com 30 dias, né? Sim. Não sabia e tal. Acontecem umas situações assim, que a gente fica bem, poxa, a gente fica chateado também, porque a gente teve cuidado de passar aquela prescrição, de pedir, volte com 20 dias, volte com 15, ou volte com 30. Sim. E aí, às vezes, o tutor esquece, ou não fez o tratamento, aí, às vezes o cachorro aparece com outro problema, ele faz, eita, lembrei que tem que fazer o retorno. Aí já faz 45 dias, 60 dias, e aí fica querendo... Uma outra coisa, né? E ele quer que o veterinário, e ele... xinga o veterinário que ele não faz aquele retorno. Então, isso aí também é uma situação bem desagradável, que acontece bastante na rotina de todo mundo, e todos os veterinários, eu escuto todos reclamarem sobre isso. É extremamente desagradável, sem falar quando marca o retorno e o tutor não vai, né? Não vai. Imagina aí. Porque realmente tem isso. Pois já cheguei na Zona Norte e o paciente não tinha ido. Imagina aí.
Né? 10 minutos antes do horário da consulta dele, avisou que não ia poder ir. Claro, a gente sabe que imprevistos de última hora acontecem, mas é uma situação assim que a gente precisa ter empatia com o outro profissional e tentar, não, ele está vindo, ele está se deslocando, ele é um profissional volante, né? Então, a gente tem que ter dizer, não, eu vou avisar com antecedência, já que eu não vou poder ir, né? Porque as pessoas... eu acho que as pessoas têm que ter um carinho a mais pelo volante. Porque o volante... A gente sofre, viu? O quê? Meu Deus Trânsito, do céu. né? Que, tipo, em cada clínica que você entra, são universos diferentes. Isso. E você tem que se adaptar. E isso demanda energia. Eu não sei pra você, mas pra mim demanda claro. Muita energia. Lidar com todas, sei lá, com todos os universos em um dia às vezes um paciente atrasou um pouco, ou você atrasou para chegar no paciente por conta do trânsito. Aí isso já gera uma sucessão de atrasos que muitas vezes o cliente não tem empatia de entender o seu lado, né? De saber que você tem todas as variáveis ali que não deixaram você chegar ali naquela hora também, né? Às vezes acontece isso também. Acontece. E eu sempre peço para as recepções das clínicas que eu atendo, olha, explique que eu faço atendimento volante, que às vezes eu ligo, vou atrasar um pouquinho, explique que eu estou em outra clínica, que às vezes... Então, assim, eu não tenho como comprometer meu atendimento, de repente atender um paciente voando, para ir correr e atender outro, né? E às vezes, uma vez uma cliente falou, você podia deixar um horário um pouco mais estendido para um cliente. Aí, às vezes, esse cliente que disse isso, ele lhe dá um bolo e você fica 2 horas ali, sem atendimento, sem fazer nada, porque você resolveu que ia deixar um horário maior, mais extenso, né? Nossa vida de volante, gente, não é simples. Por isso que eu não sou mais volante. Tá vendo? Agora ela é empresária, sou anestesista, e por isso que não quer saber de ser volante. Eu ainda continuo na minha vida ralada de volante, né? Mas é isso mesmo. Ai, Jéssica, nosso bate-papo tá muito bom. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho aqui. Você tem alguma dificuldade na rotina? Eu acho que até que isso também já é uma dificuldade, né? Tudo isso que a gente conversou aqui. Mas você tem na sua rotina como anestesista alguma dificuldade na rotina aí? Cris, eu acho que de anestesia não, porque eu realmente faço o que eu amo. Eu passo 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu diria, sabe o quê? Você vai terminar de falar aí ainda, mas eu diria que o preço, eu acho que é uma coisa que é um desafio, assim, porque às vezes quando você, não só da anestesia, às vezes quando você junta anestesia com cirurgia e tal, né? Que foi até Ana Claire falou aqui no nosso primeiro podcast, que os custos de uma endoscopia são altos e tal. Então, às vezes, quando você vai passar um procedimento para o tutor, tem que fazer uma biópsia e o animal precisa estar anestesiado, por exemplo. Então, eu acho que isso é um desafio ainda, sabe? Dos custos serem altos por conta que as medicações são muito caras, né? Então, e o investimento que a gente faz. O investimento, né? Aquelas bombas que vocês usam, tudo é muito caro. O aparelho de anestesia inalatória, tudo é caríssimo, né? Tudo é muito caro. Na anestesia em si, não. Porque realmente a anestesia eu acho que a melhor coisa que eu faço na vida é ser anestesista. Eu realmente tenho muita sorte. Porque eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Que você gosta, exatamente. Eu realmente gosto de anestesiar. Não é uma coisa que eu faço por dinheiro. Até porque se fosse, né, gente? É verdade. Mas o que eu não gosto, assim, o que é desafio para mim, além do valor, né, a gente tem que investir muito. Por exemplo, você falou das bombas, do monitor, tudo quem tem que investir é o anestesista. Quem tem que comprar bomba, monitor, aparelho de anestesia, o aparelho de ultrassonografia para bloqueio. É tudo muito caro. Por exemplo, um brinquedinho desse, de uma ultrassom para bloqueio, é 26 mil reais. Maria, você imagina caro. Aí, cara. É um carro. Não é um carro, acho que não... que os carros subiram de preço. Subiram muito, mas assim, é um valor muito alto. Então, esse é um desafio. Mas eu acho que na minha rotina de clínica médica mesmo, assim, que eu fico às vezes um pouco desgostosa, é com a questão do valor, às vezes. Às vezes a gente tenta até entender o lado do tutor, né? E ajudar para que o paciente passe pelo procedimento. Então, assim, mas aí a gente entra na questão ética, né? Que a gente não... Eu acho uma falta de respeito fazer leilão.
em fulano de tal é mais barato. mais Eu digo, barato. então fique à vontade e faça lá. Com certeza. E aí, sabe o que acontece? Vai lá em fulano de tal, faz. Tô falando da oncologia, né? Que acontece muito. E aí volta pra gente, paciente que recidivou, que deu margem comprometida, que podia ter retirado o tumor e ter curado, e agora vai ter que passar por outra cirurgia. Por uma eletroquímio que precisa para aumentar a margem em leite cirúrgico. Então, vai passar por quimioterapia, vai ser um valor muito maior. Então, eu acho que às vezes o barato sai caro. E é nessa questão, nos leilões, sabe? Que eu acho que acontece ainda muito na medicina veterinária. Acontece. Muito. Então, assim, mas é caro. Não sei o quê. Eu, por exemplo, eu não atendo dermato de jeito nenhum. O tutor chegou pra mim e disse, doutora, eu queria que você atendesse porque a cara disse, eu vou explicar pra você. Eu nem cobro minha consulta clínica hoje. Mas eu vou lhe explicar. Eu vou tratar um paciente com dermatite, Cris. Malacésia. Eu não vou saber passar shampoo, condicionador, o que tem que fazer depois, acompanhamento. Aí, se eu fizer isso, o tutor não vai resolver o problema, ele vai gastar dinheiro com produtos... 2 vezes, porque não vai resolver e depois você vai ter que encaminhar ele para o colega. Exato, e esse é o ponto. Eu acho que o desafio é que às vezes a gente fica nessa de, eu não vou encaminhar porque... Eu encaminho, a tutora Jéssica queria muito que você me atendesse. Eu disse, rapaz, eu não sei atender endócrino, não. E eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho. Exatamente. Eu disse, olha, eu realmente não sei, eu sou anestesista. Eu não sei, eu vou encaminhar para o meu colega. Você tá falando isso para mim e semana passada aconteceu isso, eu acho até que ela tá assistindo. Ela assistiu, ela vem assistindo aí nossos podcasts, Valéria, que é uma tutora, e o cachorrinho dela, eu acompanho a pele, né, e tava com alguns problemas, fez ultrassom, tava cheio de alteração, sabe, e aí deu pancreatite, e aí a gente fez os exames de sangue e tal, e aí ela pediu, né, pra eu fazer o acompanhamento. Aí eu expliquei pra ela, eu disse, olhe, eu posso até fazer, eu vou precisar estudar um pouco mais, porque, assim, faz muito tempo que eu não atendo essas situações. Então, assim, eu posso até ser negligente em deixar de fazer alguma coisa, né, que deve ser feita e eu não fazer. Então, assim, eu não tenho problema nenhum, mas, assim, eu vou ter que estudar um pouco para poder tentar lhe ajudar. Mas... expliquei a realidade, né? Porque não é da minha... Eu disse, olha, faz muito tempo que eu não acompanho esses casos e tal. Enfim, mas assim, a gente se depara mesmo com essas situações. Mas se depara porque, primeiro, o cliente vai confiar em você, né? Aí, essa cliente mesmo disse assim, Jéssica, ela tem diabetes, já passou por um endócrino, mas eu não gostei muito, nananana. Eu disse, rapaz, se você não gostou de um especialista, você vai gostar de mim? Não, vai. Eu não tenho capacidade técnica de resolver isso pra você. Eu vou indicar... Isso é super importante, a gente ser sincero. Aí, sabe o que foi que ela mandou? Doutora, muito obrigada pela sua sinceridade. Exatamente, porque assim, vai que dá uma coisa errada ali, entendeu? Sim, eu acho que você tem que ter bom senso nas coisas. A gente brinca às vezes que era bom encapsular bom senso e vender pra galera. Maria. Porque, Cris, eu não tenho capacidade de tratar uma pele. Eu não sei nem pra onde... Não sei fazer nem histologia. Se eu disser a você que eu sei... Por isso que você tem que ser aluna, do jeito que eu tenho que ser a sua aluna do curso de anestese. Você tem que participar do meu curso. Pois é, porque eu tenho o curso, né, que é o de dermatologia veterinária básica, o que o clínico precisa saber. Nesse curso, tinham muitos alunos que eram já médicos veterinários formados e alguns já para se formar, né? Recentemente Inclusive, a menina que trabalhava com a gente fez Ela o curso. fez, exatamente. Recentemente eu fiz um de doenças, né, de algumas doenças da rotina, mas exatamente por isso, porque a demanda é tão grande, né, que muitas vezes o clínico ali não tem aquilo na vivência da faculdade, depois não tem aquilo, se você não focar para estudar determinada especialidade, você, né, por isso que hoje em dia tá todo mundo se especializando muito, porque tem muitas peculiaridades em cada especialidade. Então, você, para focar, para se dedicar ali, você tem que estudar bastante, né? Então, por isso que... Demanda tempo também, né, Pois Cris? é. Por isso que você vai ter que fazer o meu curso e eu vou ter que fazer o seu. Combinado, então. Viu? Jéssica, a gente vai fazer agora o bate-bola. A gente já está caminhando para o final do nosso podcast. Eu adorei ter você aqui.
Quem quiser Muito mandar mensagens, a gente vai estar respondendo, tá, gente? Pelo chat. Tanto eu quanto a doutora Jéssica, nossa assessoria vai estar respondendo. Mas a gente vai fazer aqui um bate-bola para finalizar. Vamos tá lá. bom? Vamos lá, ver se você é boa de bate-bola. E aí, anestesiar cão ou gato? Cães. 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 Qual animal mais exótico que já anestesiou? Um primata, macaco. Primata, né? Aham. Ai, meu Deus, deve ser muito legal. Eu queria ver isso, viu? É legal. Vendo anestesiar um primata. Ainda mais que você disse que é tão parecido, né, com o ser humano, muito. assim, que ele entende as coisas que você fala. Deve ser muito legal. Já ficou aflita em alguma situação? Sempre. Juro. Sempre não, mas em situações difíceis de intercorrências, não que eu fique aflita, mas eu fico muito atenta, porque eu tenho muito cuidado com os meus pacientes. Então, eu acho que quando a gente relaxa, principalmente a anestesista não pode relaxar. Não pode relaxar, não. Eu acho que é sob tensão o tempo todo, acho né, que vocês? a gente costuma dizer assim, são horas de tranquilidade e segundos de adrenalina a mil. Então, Maria, assim, meu e Deus. quando você acha que você... Não, tá tudo bem, você sabe tudo, que você tá tranquilo, é aí onde você erra. E aí onde você perde o paciente. Então, eu acho que a atenção... Eu sempre estou muito atenta. Aflita não, mas atenta sim. Atenta sim, né? Que animal gostaria de anestesiar, que ainda não anestesiou? Acho que um felino, de grande porte. Sim, Ah, que eu já sei dizia lá. felino? É, assim, não, é uma onça, uma coisa assim. Meu Deus alguma do coisa céu. assim, eu acho sensacional. Deixa eu imaginar. Deve ser No surreal. curso que você fez, aprendia a anestesiar a onça, essas coisas? Tinha. Nossa, Caramba. Vamos achar uma onça por aqui, eu amo, né? gente. Vamos. Se vocês estiverem aí em casa, manda pra mim. E aí, uma que eu acho que eu já sei a sua resposta. Pijama ou jaleco? Pijama. O dia inteiro. Até dia pra dormir inteiro. à noite. Pois é, eu chego lá, a Jéssiquita tá sempre de pijama. Sim. Pois é. E aí, essa eu quero escutar. O Iraúna ou Natal? Eita. Olha, Cris. O Iraúna é meu lar, minha fortaleza, sabe? É onde eu vou e eu sou Jéssica de Seu Cristóvão. Eu fiquei com vontade de chorar agora, porque eu lembrei uma vez você me contando sua história lá em Iraúna, você voltando de Patos. Eu sou apaixonada pelas histórias das pessoas, tá, gente? Eu me conecto muito com as histórias das pessoas. E eu atendia numa clínica há muito tempo, quando Jéssica ainda não tinha a clínica dela. E aí, Jéssica me contou a história, né? Algumas das histórias dela. E aí, essa história de como ela ia de casa, da faculdade, como ela ia no final de semana para o Iraúna. Isso ficou, eu sei da história do picolé. Então, assim, eu sei muitas histórias. E eu sou fã dela, tá, gente? Ela tá aqui porque eu amo ela de coração. A gente nem se vê com tanta frequência, eu só vejo ela quando eu vou lá na clínica dela atender, mas assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, e por isso que ela é minha convidada aqui. E aí, por isso que eu perguntei aí, o Iraúna ou o Natal? Eu sabia que você ia ficar, como é que você ia responder essa pergunta? Eu sou uma pessoa muito família, eu acho que minha família só está abaixo de uma coisa, que é de Deus, porque foi Ele que me deu ela. Então, o Iraúna é minha base, assim. Eu só estou em Natal por causa do Iraúna. Eu estava no ensino médio e eu disse pra mãe na cozinha assim, mãe, aleatório, eu nunca tinha nem vindo em Natal. Eu disse, mãe, acho que eu vou morar em Natal. Então, assim, eu acho que Natal não é destino, não é coincidência, foi Deus. E Natal me acolheu, me recebeu de braços abertos. Mas não tem não como escolher não. Uma das duas, eu fico em cima do muro. Olha aí, viu? E aí, vida de vete ou de empresária? Ai, Cris, é mais tranquila a vida de vete. Muito mais. Porque é muito difícil empreender no Brasil. Muito. É verdade, gente. Isso é muito verdadeiro. E o que Jéssica sonha para o futuro, para você, para a Sanvete, para a anestesiologia veterinária? O que eu sonho para a medicina veterinária é que as pessoas consigam nos enxergar de maneira mais profissional. Porque você fala veterinário e todo mundo diz, é fofinha. A gente não é fofinha. A gente estuda, e estuda muito. São 5 anos, quem estudou em Patos, né, ou em algum
em alguma outra federal. O nosso curso era diurno, né? Manhã, tarde e de noite, né? Tinha um professor que dizia assim, o que é que vocês fazem de meia-noite a 6 horas da manhã? E a gente tava estudando a maioria das vezes, nos laboratórios, Eu tomava Coca-Cola com café para ficar acordada e estudar. Eu estudava histologia, a gente tinha que estudar com microscópio, o professor emprestava as lâminas e a gente virava a noite em laboratório. Estudando, sabe? Então, assim, a vida da gente lá em Patos foi bem ralada. Bem ralada. Então, assim, eu acho que o que eu sonho para a medicina veterinária é que as pessoas, que a sociedade enxergue ela de forma mais profissional. E hoje a gente tem uma demanda de uma sobrecarga emocional, né? Muito grande. Gigante. Então, assim, o tanto de respeito, de carinho que você tem pelo seu pet, acho que você devia, né, doar um pouquinho pra gente. Porque a gente também, pelo meu Deus, esse final de semana mesmo eu realmente me apego aos tutores, eu fiquei muito mal. Porque um paciente, infelizmente, veio a óbito. A gente também fez tudo que podia. Era um paciente oncológico, descompensou o coração. E o meu domingo foi horrível. Eu chorei, e fiquei mal, liguei e falei com o tutor. Então, assim, o que eu sonho para a medicina veterinária é isso. O que eu sonho para a minha carreira é um dia ficar só na anestesia. E deixar um pouquinho a administração de lado. A anestesia é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Acho que é a coisa que eu mais faço na minha vida hoje, que me dá mais prazer. É isso que eu sonho para minha carreira, né? Pois é, gente. Nós estamos finalizando nosso podcast. Hoje eu tive essa convidada maravilhosa, a doutora Jéssica Andrade, que é anestesista veterinária. Foi um prazer enorme ter ela aqui comigo. Como eu falei para vocês, eu espero que todas as perguntas que vocês forem mandando, tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat que a gente vai responder a vocês, tá bom? Eu queria lembrar aqui que a doutora Jéssica, né, ela vai falar aqui para se despedir, ela vai falar, mas é importante lembrar que os nossos atendimentos, né, pronto, o meu, por exemplo, é somente no meu consultório e eu faço também o atendimento volante ainda. Atendo lá na clínica da doutora Jéssica, que é a Sanvet, e atendo em várias clínicas e hospitais veterinários, porque tem gente que ainda nem sabe que existe as especialidades, né? Às vezes a gente pega tutor que diz, eu nem sabia que existia. Sim, existe. Converse com o dono da clínica que você frequenta, com o veterinário da clínica, peça quando o seu paciente não está tendo uma boa resposta com a terapia, você pode dizer, tem dermato. Então, assim, eu tenho esse serviço de atendimento volante, atendo também no meu consultório, que é o Pet Skin, né? E como eu falei para a Jéssica ser minha aluna aqui, eu também tenho o meu curso, né, de dermatologia veterinária para clínicos, a gente tem um módulo também de doenças mais comuns, né, da nossa rotina, e por isso eu estou falando aqui da importância, porque eu sei que tem vários clínicos assistindo a gente, tem vários estudantes de veterinária assistindo a gente, e é sempre bom a gente ter essa parceria com você clínico, com você estudante, e para o tutor que está assistindo também entender como funciona o nosso trabalho, tá? Então, quero aqui agradecer a presença da doutora Jéssica, foi maravilhoso essa troca, ela compartilhar da vivência dela, da rotina mesmo da anestesia, tirar um pouco desse medo que todo mundo tem da anestesia, que ela falou bastante aqui. Então, Jéssica, queria que você se despedisse aí do pessoal e, com certeza, eu vou trazer você outras vezes aqui para falar um pouquinho. Cris, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, né? Cris, eu também sou uma grande fã de Cris, da história dela, de como ela se reinventou na medicina veterinária. Depois vocês peçam para ela falar sobre isso, porque é muito legal, assim, você ver que uma pessoa pode começar do zero e se tornar uma profissional de tamanha excelência. Então, muito obrigada, Cris, por me convidar. Obrigada, gente. Espero que vocês sigam, né, e vejam muito esse projeto, que vai estar sensacional, vai agregar muito, tanto a veterinário como estudante, tutor. Nos sigam nas nossas redes sociais. Esse meu Instagram pessoal é @JessicaKAndrade e na minha clínica Sanvet Natal. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, pessoal. E nos vemos nos próximos podcasts no Pet Skin Talks.